Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Diego Mangabeira. Eu tô aqui com um convidado especial, um grande amigo, e você vai conhecer ele, o trabalho dele vai fazer toda a diferença na sua vida, que é o Yuri Moreno. O Yuri Moreno, ele é consultor em marketing digital e especialista no que nós chamamos de SEO. SEO é otimização de sites. Então, para você que quer saber um pouquinho mais sobre como trabalhar na internet, como deixar, por exemplo, o seu negócio sendo visto no Google, ou mesmo você ser um profissional de qualidade na internet, você está no lugar certo. Yuri, gratidão por estar aqui com a gente. Um abraço, muita honra, né? Poder contar com você aqui. Obrigado, Diego. Tudo bom? Maravilha, gente. Até eu esqueci de comentar, o Yuri, para vocês terem uma ideia, ele trabalha, né, junto com vários outros profissionais, mas ele está trabalhando agora, nesse exato momento, no maior aplicativo de médicos do Brasil, que é a PBMed, que tem conta mais, né, de 180 mil médicos, né, no território nacional. Então, Yuri, apresenta um pouquinho para quem não te conhece agora, nesse exato momento, o seu trabalho, quem é você, quem é o Yuri Moreno. Certo. Obrigado pela intro aí, Diego. Como ele já falou, eu estou trabalhando com marketing digital agora há mais de 10 anos. Eu comecei na área de tecnologia lá atrás, apaixonado sempre por computador, um jovenzinho bem nerd, que gostava de ficar horas e horas no Google, no KD. Vocês lembram do KD antes do Google? Hum. Alta Vista e KD. Eu ficava me divertindo em fóruns e como aprendendo a construir site e tudo mais. E mais ou menos aí que começou toda essa jornada de tecnologia. E fui para o lado de marketing porque é uma área que eu tenho paixão, eu tenho um pouco de é, como eu vou falar, curiosidade por essa questão de como as pessoas compram, como elas consomem, o que leva elas a convencer elas, etc. E eu comecei a alinhar isso nos últimos anos profissionalmente com a parte de produto, né? Então, product marketing, que é o marketing de produto, né? É entender o que que a gente precisa no produto, como comunicar. E eu tô com essa empresa incrível aí, que é a PBMed, aí já agora há 3 anos e meio, mais ou menos. A gente é o maior aplicativo para médicos do Brasil, então a gente nada mais do que um grande livro, vamos dizer assim, de informações, métodos, procedimentos para o médico consultar por área, né? Dermatologia, cardiologia, todas as dúvidas de dosagem, procedimento que ele precisa. Então é um propósito muito nobre, né? Uhum. Conseguir ajudar médicos a ajudar e a melhorar a saúde no Brasil. Como você falou, a gente é líder de mercado hoje, então tenho Uhum. grande orgulho em ver que todo o trabalho da empresa e o meu lá em colocar a empresa em exposição deu certo. E Uhum. eu fico muito feliz de não estar só fazendo um marketing a ponto de ganhar dinheiro e vender boleto, mas sim de ter um propósito nobre em ajudar médicos e profissionais de saúde que, querendo ou não, é uma necessidade básica de todo mundo, né? Claro, claro. E parabéns, né, novamente pelo grande trabalho que você está desenvolvendo, né? Interessante, o Yuri, a gente está numa entrevista aqui, na verdade ele está em outro país até, ele está nos Estados Unidos nesse exato momento e a gente está aqui gravando aqui do Brasil. Então, assim, você percebe que, independente de onde você estiver agora, tem oportunidades globais, né, de trabalho. Você consegue, às vezes, por exemplo, trabalhar, né, de casa, ou mesmo com uma... A gente fala do ambiente remoto, né? Então, home office, né, trabalhar meio período. Então, Yuri, conta um pouquinho pra gente, assim, como que foi a sua jornada, né? Então, o seu propósito, você falou, né? Eu tenho agora um propósito de poder ajudar mais pessoas, mais profissionais. Como que foi esse caminho que você fez, essa jornada que você chegou até aí, né, a liderar, tá junto com essas pessoas aí que no maior aplicativo, né, com 180 mil médicos aí do Brasil? Exato. Acho que foi um caminho natural, aconteceu Uhum, muita sinergia, né? Porque eu uhum, sempre fiz consultoria, então eu já trabalhei com várias verticais, né? Já algumas empresas que a gente pode falar, Pet Love, Avan, uhum, Infracommerce, Vetex, Motorola, TIM, ReHap, muito varejo, muito coisa orientada ao consumo mesmo. Também já fiz uhum. B2B, né? De empresas para empresas, empresa de RH, chinesa e tudo mais, que até a gente conversou da última vez, nos últimos 3 anos que eu estava indo para Shanghai Aham. para isso. E eu Que legal. senti que tem essa questão muito de tipo. Empresas no B2B, para mim, era muito interessante, porque é um nicho que tem muito dinheiro envolvido, né? Empresa fechando contrato com empresa, é uma coisa grande e tal. E em termos comerciais, era sempre muito bom, era um marketing que valia a pena, vamos dizer assim, né? Fazer, que as empresas Uhum, quando você fechava um cliente, trazia um prospect legal, eles viam esse valor, né, comercial e financeiro em cima daquilo. Mas era uma uhum, coisa que eu sempre ficava tipo,
tá, mas eu estou ajudando um Itaú, uma Visa a ficar mais rico, uma Sim, Motorola a vender mais celular, a vender mais produto de hardware, e entendi. tipo, onde realmente eu estou ajudando a humanidade, onde o Yuri realmente está contribuindo para o todo, além do básico, né, de que toda pessoa tem que passar, que é eu sou hoje pai também, esposo, então temos contas de escola, de aula de natação, aula de ginástica para pagar, então Uhum, todo esse tipo de legal. coisa que eu acho que todo mundo tem esse mesmo problema. Todo mundo mora, todo mundo tem aluguel, todo mundo tem seguro de saúde, Sim, etc. Então eu saí desse lado de tipo, tá, deixa eu parar de olhar para minha necessidade, né? O que é imediatismo agora e como que eu consigo me aproximar mais de empresas que estão fazendo coisas com um propósito maior, né? Que realmente podem legal. contribuir, mudar o mundo de alguma forma substancial. E é aquela coisa que a gente fala de tipo, o mundo perfeito, né? Quando você alinha a sua paixão, né, com um propósito, né? Porque daí você está Uhum. fazendo. E o que você é bom também, né? Eu acho que ah, são quatro casinhas, né? Que quando você interpola todas elas, é o que você é apaixonado, o que o mundo precisa, o que você é bom e o que dá dinheiro também, né? Porque não adianta nada Uhum. você fazer um monte de coisa e não ganhar nada por isso. Então, Sim, quando você interpola esses quatro, eu acho que é o sweet spot, né? É o lugar perfeito para se estar. E legal. foi assim que eu caí nesse trabalho aí, achei esse nicho especificamente do healthcare, que era um nicho que eu sentia que o meu trabalho estava sendo reconhecido pela comunidade também, estava sendo reconhecido pelos meus chefes, parceiros, e eu estava vendo impacto. Todo final de ano, quando a gente tinha que fazer um vídeo de tipo como o produto ajudou a vida dos médicos e tudo mais, você via depoimento de verdade, de médico falando, pô, eu tô aqui no Acre, no Sergipe, eu acabei de me formar, eu não tenho nenhum médico mais experiente, residente, para perguntar as minhas dúvidas, eu não tenho para onde correr, e o aplicativo me ajudou pra caramba nisso, a tomar o diagnóstico Uhum. certo, a tomar o caminho certo. Esse tipo de Legal. coisa me mostrou. Falei, poxa, que interessante, cara. Vou começar então a tentar focar em produtos que tenham esse propósito forte por trás, e a PBMed tem pessoas incríveis por trás, colaboradores incríveis também, e o que faz todo o trabalho ser muito mais gostoso. Claro, nossa, que legal, é construção, né? Então a transição que você passou também, né? Tem várias pessoas que podem estar assistindo também nessa grande transição. Então, putz, eu queria trabalhar. Você falou, acho que da construção, né? Eu lembrei até do modelo do Ikigai, aquela coisa japonesa, né? Exatamente. É o É, né? Ikigai que eu estava na cabeça. Obrigado por ter É, lembrado o nome. Mas é quem isso não mesmo. conhece, eu falo até, joga no Google Ikigai, você vai entender exatamente esses quatro quadrantes que eu estava falando. Que legal. E é uma coisa que, assim, óbvio, não vem do dia para a noite. Começou lá atrás, quando eu sabia que eu queria trabalhar com computador, porque eu era bom com computador. Então, começou com um quadrante, eu fui juntando, o que eu sou bom com computador e a galera também paga. Bora fazer site pro pessoal. E Uhum. assim por diante, certo? Então, assim, Ah, não é uma legal. coisa do dia para a noite, eu não tô falando para ninguém, tipo, larga o emprego, vai buscar sua Isso. paixão. Longe disso, tá? A gente sabe que a Uhum. realidade é Sim. outra, porém, eu acho que você nunca deve tirar da sua visão, do seu objetivo, conseguir chegar nesse lugar ideal, porque eu posso falar hoje com propriedade que as coisas ficam muito mais agradáveis, muito mais fáceis de Uhum. fazer quando você tem esse propósito, esse motivo Propósito. por trás, né? Legal. Eu acho que é legal, assim, o que você falou, né? Por exemplo, do que acontece, né? Então, até você falou, não larga o seu emprego, continua, né? Mas se você tem interesse, acho que de mudar, né? Conhecer melhor, às vezes para ver se dá certo, para não abandonar o que você está fazendo. E você vê, por exemplo, na sua carreira, né? Na sua história de vida, as experiências que você teve, né? Então, assim, vamos pensar que alguém que está assistindo agora, pô, eu tô achando legal a entrevista, eu queria saber, às vezes, como trabalhar com internet, né? Não no sentido daquelas coisas, né? Aqui que tem que estar assistindo, a gente não vai falar de renda extra, aqui a gente vai falar de construção, né, de algo de longo prazo. Então, para você, né, sustentar, para ter sustento para sua família, criar uma profissão, né? E então, o que você poderia dizer, por exemplo, porque você trabalha, né? Eu acho que a internet evolui, né? Então, os sites evoluem, as pessoas evoluem. O que você pode dizer, né, dos desafios aí que você já passou, para quem está assistindo também, né? Poderia falar. O maior desafio é errar constantemente e manter a cabeça erguida. Eu acho que
não estou falando nenhuma novidade, né? Todo mundo que está ouvindo a gente pode se relacionar a isso, a tentar e dar cabeçada pra caramba e não conseguir sair do lugar. Mas a grande questão acho que é a persistência, a resiliência. É o mais fácil de falar, né? É o mais difícil de fazer, porém, acho que é o grande segredo. Eu nunca desisti do que eu queria fazer, eu sempre corri atrás, mesmo quando eu mudei de país, quando eu tentei fazer o trabalho 100% remoto, teve muita resistência, muita empresa que não quer trabalhar com gente remota, muita coisa jurídica e de trabalhar de outro país, etc. Então, acho que manter a cabeça erguida, perseverar através essas barreiras aí e continuar tentando buscar o que eu realmente quero e ter, acho que o principal, uma visão clara do que você quer. Isso uma das coisas mais importantes, eu diria, para você conseguir se manter, né, confiante no seu plano e que você vai chegar lá, não duvidar da sua capacidade, que tem uma coisa que a gente tem, acho que as poucas pessoas diferem, é a questão de qual que é a diferença da self-confidence, da self-esteem. Então, é a sua autoestima, né, com a sua confiança. As pessoas têm, às vezes, a achar que é a mesma coisa. Não é. Você pode ser uma pessoa que é muito confiante no seu emprego e tudo mais, na sua capacidade de entregar, né, alguma coisa, e ter uma autoestima baixa. Não ter um valor próprio, forte, não achar que você é suficiente, tudo. E eu acho importante os dois, né? Não só você continuar praticando, para que a sua confiança no que você está fazendo, né? Então, independente da sua profissão, o que você faz, o que você está fazendo bem feito, e aí é prática. Eu comecei a fazer marketing há 10 anos atrás, ninguém começa bem, né? Então, agora, 10 anos depois, eu estou num patamar onde eu tenho uma confiança no meu skill, né? Então, mas, ao mesmo tempo, eu sempre tive essa questão do self-esteem lá atrás de, poxa, mas eu estou entregando aqui, mas será que eu sou suficiente? Será que eu estou dando valor? E aquela coisa de você trabalhar a sua própria cabeça e entender aquela síndrome do impostor que a gente fala, né? Que para mim foi um dos maiores desafios. Não, Yuri, você é capaz, você consegue, você é suficiente para isso. Eu acho que isso foi uma das coisas mais importantes para continuar acreditando em mim mesmo e aí, a partir daí, conseguir passar dessas barreiras e chegar onde eu gostaria de estar, né? Sim, claro. Acho que Não, sem resumo é isso. claro, não, é legal e bom saber. Até você falou, na verdade, até para você que está assistindo agora, tá ouvindo, porque vai estar disponível também, tá, Yuri, no nosso podcast, né, no Spotify. Então, onde você estiver ouvindo também, no Google Podcast, na Apple Podcast, tem os links na descrição, também importante para você seguir o trabalho do Yuri, né, tem o site dele, então se você quiser saber, até para contratá-lo, tá aqui, né, também os links para você entrar mais em contato, saber mais sobre marketing digital, seguir no Instagram, no Twitter. E uma das coisas que você falou, acho que é legal, assim, porque você falou de internet, falou de trabalhar remoto, então o remoto, que se você não sabe, quem está assistindo ou ouvindo, é trabalhar de casa, ou mesmo trabalhar a gente chama de coworking às vezes, né? Então trabalhar fora de um escritório convencional. Então você não vai para a empresa, você é meio que o dono, mas você trabalha para alguém ainda. Ou mesmo você já é autônomo. Aqui no Brasil, por exemplo, você pode ser um MEI, né? Então você começou um microempreendedor individual, depois vai para microempresa e assim por diante. Mas no seu caso, assim, é o que eu vejo que eu acho que é legal compartilhar, trabalhando fora do Brasil, né? Então tem pessoas que às vezes têm esse sonho, tá assistindo, tá ouvindo a gente. Pô, cara, eu quero também algo assim. Eu vejo que tem mais oportunidades, às vezes lá fora, mas eu gosto de viajar. Tem vários desafios, né? Com certeza, e principalmente um deles é a barreira cultural. Tem várias coisas que podem acontecer no meio do caminho. Você poderia contar um pouquinho da sua experiência aí? Já são vários anos, né, que você tem não só residido, né, em outro país, mas viajado o mundo inteiro. Como que você poderia compartilhar isso com a gente? Acho que é legal. A primeira coisa que eu ia falar é que sim, o remoto é uma das melhores coisas aí dos últimos anos. Eu acho que isso só é possível graças ao que a internet fez, né, com o mundo, né? Pensa a internet que é uma grande network, né? Ou seja, as pessoas estão interligadas hoje através dos seus computadores, né? Isso não era possível antigamente. Por isso que a gente tinha que ir para o mesmo lugar físico para estar ali colaborando, né? Hoje em dia, na empresa são mais do que pessoas colaborando junto por um propósito, certo? Então, hoje a gente consegue colaborar por um propósito, que nem eu estou colaborando aqui com o Diego, para o propósito dele, através dessa entrevista, de outro lugar, de outra localização geográfica.
E o interessante, a melhor coisa disso é que, além das vantagens óbvias que eu posso te dar, né? Tipo, você não vai ter trânsito mais, gastar dinheiro com gasolina e N outras coisas pequenas que eu posso dar, tem as grandes para mim, que é estar mais próximo da minha família, estar num lugar onde eu gosto de estar. E a mais importante de todas, acho que para o lado da empresa, para o lado do empreendedor, do dono, dessa pessoa que está querendo expandir as próprias fronteiras, é você conseguir colaborar com qualquer pessoa do mundo hoje em dia. Eu vejo um valor incrível em cima disso, que as pessoas às vezes não se tocam mesmo, que é o quê? É eu poder falar com um cara hoje que é especialista em carro autônomo no Japão, tá ligado? Talvez eu tenha um pouco da barreira linguística, mas hoje em dia o inglês é uma língua predominante, muita gente do business fala inglês, o espanhol, que é uma coisa fácil para nós brasileiros até aprender, é a segunda língua, eu acho que mais falada hoje em dia em business. Mandarim ali tá entre as três, né? Então, mandarim, inglês e espanhol. Mas aqui onde eu tô, na Bay Area, não é mandarim, é inglês e espanhol, porque São Francisco, Bay Area, a Califórnia em geral, né, tem uma população hispânica muito grande. Então, se você vem para cá e você tem um pouquinho do espanhol, você consegue se virar um pouco também. Mas o que eu posso falar disso daí, além das vantagens, a transição é difícil, porque tem um pouco de solidão, de trabalhar sozinho em casa, não estar lá com os amigos, aquela socialização que você tem quando você está na hora do almoço, ou no happy hour depois do trabalho. E aí que é legal que o Diego comentou dos coworkings, que são lugares que você vai para trabalhar junto com outras pessoas. Eu estou sentado, o Diego está trabalhando na empresa dele, eu estou trabalhando na minha, mas a gente pode muito bem sair e comer um almoço, fazer um happy hour depois junto, apesar de a gente estar em projetos e empresas diferentes. Então isso, de novo, traz a cooperação para o mundo físico, se você sente falta dessa parte, né? E da questão cultural, né? Acho que respondendo um pouco o que foi mudar de um país para o outro, é bem difícil a parte da adaptação pelas questões diferenciais, né? O quão diferente é cultura de trabalho, cultura de amigos, cultura de namoro, de relacionamento, do que for, né? Que interfere na sua vida. E é um processo de adaptação, mas como qualquer outro, só requer essa vontade, o seu querer de estar lá disposto a aprender, a se colocar naquele momento, naquele ambiente diferente para compartilhar e aprender com aquela experiência. E dois, de novo, que essa questão de perseverar. Eu tinha muito essa questão de quando eu vim para cá, de que eu ia fazer acontecer e que eu ia conseguir overcome todos esses desafios, essas barreiras, né? Que eu ia conseguir superar tudo isso. Isso que eu coloquei na minha cabeça, isso que eu me determinei. Então, apesar desses problemas, dessas barreiras, eu acho que é só um processo de tempo, de adaptação. Os primeiros anos, primeiro 1, 2 anos, foi muito difícil por estar longe de família, estar longe de amigos fisicamente, né? Não ter essa coisa de ir tomar um café na casa da minha avó no final de semana, ou e ver meus primos, e ir para a praia com os amigos. Acaba, obviamente, você tem que desenvolver outro ciclo social, etc., se é isso que você quer aqui, mas é natural. Eu acho que é todo lugar. Se eu mudar de São Paulo para o Rio, eu vou passar talvez por esse mesmo problema, numa escala muito menor, de que eu não estou mudando a minha língua, eu não estou mudando o meu hábito cultural, mas eu acho que é uma coisa que, para mim, do mesmo jeito que teve as partes ruins, teve as partes boas, né? Que eu aprendi muito mais sobre a cultura americana, eu aprendi outras coisas, como, por exemplo, pontualidade, respeito com o horário, organização, que é uma coisa que eu admiro deles, por eles serem mais quadrados também. Então, eu acho que é muita questão da nossa percepção, né? Eu posso olhar para a parte boa, eu posso olhar para a parte ruim, e o que eu levo disso, o que eu filtro disso, vai depender de mim e dessa minha percepção. Pô, que bacana, hein? O pessoal que tá assistindo aí, faz anotação. Já fiz 2 caderninhos aqui, ó. Até vou olhando aqui. Tô notando bastante, porque tem várias dicas aí, sacadas, principalmente pra você que quer, né, às vezes sair do trabalho, tem um plano B, você que quer morar fora, você que quer trabalhar com internet. Tem muitas coisas muito prósperas, positivas aí que o Yuri tá falando, tá passando pra você, principalmente pra você conseguir. É o que a gente vai falar agora, que é essa mentalidade, né? Aqui dentro da Alquimia da Mente, Yuri, a gente fala muito de mentalidade. Então, por exemplo, tem pessoas que na verdade pensam com uma mente pobre, uma pessoa com uma mente rica, ou mesmo já falando de uma perspectiva às vezes com saúde mental, né, que é um conceito bastante utilizado hoje, tem a ver com seus pensamentos, então você gerenciar melhor.
você gerenciar suas emoções e até o importante, o urgente na nossa vida, né? Como que você vê, assim, na sua carreira, né, nos negócios mesmo, como, né, na internet, com os business mesmo, né, com os negócios, como que você vê essa importância de ter essa mentalidade preparada para adversidades? Certo. Olha, uma pergunta muito boa. Eu acho que tem bastante para a gente falar sobre. Tá bom. Saúde mental não é à toa que ela é um trend, né? Nos últimos 10 anos ou o que for, a gente ouve mais e mais falar, chefes, empresas, o governo tendo preocupação com esse tipo de coisa, né? A gente está vivendo o maior número de suicídios entre os jovens hoje em dia, né? Então, são coisas que já pararam de ser, tipo, uma preocupação superficial e já viraram uma preocupação, né, a nível mundial, né? Então, a gente conseguir lidar com os estímulos que a gente tem, que são muito maiores, muito mais constantes hoje em dia, né, através de social media, aquela questão da comparação, a gente está sempre vendo a vida glamourosa dos outros e sempre comparando a nossa, e esse tipo de coisa que é nova, digamos, pra gente, nova, porque pela questão da internet toda ser nova, e a gente está vivendo essa transição de uma geração para outra que já nasceu com isso, né? Versus uma geração que aderiu a isso no meio da vida ou no meio da juventude, né? Eu acho que virou um assunto muito importante por isso, porque a gente realmente está vendo agora as coisas se manifestar, né? As consequências boas e ruins disso daí, né? E acho que cabe muito a nós sermos, como que eu vou traduzir isso? Accountable, que é, ou seja, preocupado, aware, né? Tipo, consciente do que está acontecendo, né? Com a gente, entendendo como você está se sentindo. E o mesmo trabalho que você tem, que a gente já sabe desde sempre, que a avó da gente falava, coma bem, né? Faça exercício. Esse tipo de coisa que eu acho que é uma preocupação que era fácil e óbvia da gente entender, e hoje em dia a gente está olhando para a mente, né? Para um lado muito mais high level, né? Que é justamente que a gente tem que ter essa mesma preocupação que a gente tem com o nosso corpo, com a nossa cabeça, né? Se a gente parar para pensar que o corpo é nada mais do que uma máquina super complexa e bem evoluída, né? A cabeça é uma parte importantíssima, né? Dessa máquina. Se pensar como um computador, né? A nossa CPU, né? Então, nada mais do que você tem que ter as suas pecinhas, as suas engrenagens funcionando bonitinha no lugar, com óleo e as engrenagens calibradas, você também tem que ter o mecanismo principal, né? Quem está passando as ordens para essas engrenagens e tudo, num estado, vamos dizer assim, saudável, né? Então, a gente hoje tem diversos métodos, eu acho, para chegar a isso, né? Que é o Contemplation Journals, né? Que são os jornais da gratidão, né? Que a gente escreve coisas que a gente é grato, meditação, o esporte como uma forma de liberar toda a parte química que a gente precisa, né? Do corpo, uma alimentação saudável, sono, água, tudo que eu acho que é fisiológico, né, e físico, né? A gente tem que se preocupar um pouco mais. Eu acho que isso tá indo num caminho certo, né? Que a gente está vendo os problemas disso, a gente está se preocupando, as gerações novas estão cada vez mais preocupadas em estar consciente disso. Terapia já deixou de ser aquela coisa que a gente tinha aquele estigma de que era coisa para louco fazer terapia, né? E que não é terapia, é falar dos seus problemas e manifestar eles e trabalhar eles, né, de forma verbal e tudo mais. Então, isso é o que a gente faz com os nossos amigos. Quando a gente senta numa mesa de bar, no final de semana, para conversar, nada mais do que ter um profissional qualificado, que estudou para aquilo, ouvindo, falando. Então, assim, todos esses exemplos que eu dei, eu faço, eu já fiz. Então, hoje, por exemplo, eu tenho yoga, meditação, como duas coisas que eu faço religiosamente na minha rotina. Eu também gosto de fazer o Jornal da Gratitude, que é a primeira coisa geralmente que eu faço na minha manhã três coisas que eu sou grato. Então eu gosto de fazer uma pessoa, uma coisa tangível e uma coisa intangível, né? Então, só para clarificar, né? Tangível e intangível. Então, tipo, é só pensar uma coisa que você pode tocar e uma coisa que você não pode tocar, né?
Então, Legal. intangível, por exemplo, seria o clima, o weather, olha como está um dia lindo, né? E tangível seria, sei lá, o meu computador que está aqui me ajudando a trabalhar e ter essa entrevista com o Diego. Então, Que bacana. são coisas que você está repetindo para você mesmo, você está colocando dentro da sua cabeça que você é grato, e aquele Uhum, negócio, né? O que a gente repete, o que a gente verbaliza, é o que a gente foca, o que a gente uhum. foca é o que a gente faz acontecer, né? Então, é, eu acho que eu ouvi esses dias uma definição incrível de estar contente, né? O contentment que a gente fala, né? Que a definição de contentment é justamente poder savor the moment. Então é poder apreciar o momento atual. Então quando a gente está contente é quando a gente realmente consegue olhar para o agora, né? E apreciar o momento de agora. Eu tento fazer isso sempre, sendo grato às coisas que eu tenho e tudo mais, como uma forma de reforçar para mim mesmo o que eu consegui, onde eu cheguei, o que eu estou buscando e como tudo isso faz bem e vai continuar fazendo bem para mim, né? Que legal. Não, e é super valioso, né? Eu lembrei agora que você falou de apreciar o momento. É que nem você ir para um show, né? Antigamente não tinha celular, não era tão acessível, às vezes era mais caro, mas as pessoas não faziam questão, né? Era tudo. A tela não era tão friendly, não era amigável, né? Como a gente tem hoje. Então, nos shows ninguém levava celular. Então, tava lá num show, independente do que você gosta, tá? Heavy metal, rock, pagode, funk, não importa muito. Mas você tava lá no show, você tava assistindo, porque ninguém tem celular. Hoje não. Hoje o pessoal tá mais preocupado em tirar foto e fazer vídeo, né, do que apreciar. Então, teve uma reversão, alguma coisa assim. E eu lembro até uma vez, você me falou sobre, já que você tá, né, aí na terra do Vale do Silício, aí, né, pertinho. Eu lembro que você falou de um caso, isso já há anos atrás, mas eu nunca esqueço, que você falou de uma síndrome que várias pessoas aí enfrentam, mas tem várias pessoas aqui no Brasil também enfrentam, mas às vezes não sabem com esse nome, que é o FOMO, né? Então aí, se você quiser comentar, eu acho que é legal, assim, até explicar para as pessoas, né? Porque você foi a Fomos primeira pessoa. Uhum. FOMO é uma sigla, né? Para já Isso. começar clarificando, né? Aham. Que a sigla é FOMO, né? Como o Diego falou, que é Fear of Missing Out, que traduzindo é o medo de perder a oportunidade. Então, eu lembro que eu acho que a primeira vez que eu entrei em contato, ouvi falar de FOMO e tudo mais, aqui é bem falado em blogs, etc., que a galera sempre está com medo de perder a próxima startup, né? O próximo unicórnio. Então, o Aham. pessoal de investimento usa muito essa sigla, mas a Uhum. primeira vez que eu ouvi foi no livro Information Diet, que é a dieta da informação. Um dos livros maravilhosos que eu li há anos atrás e me ajudou muito, que é justamente, tipo, você não precisa de jornal nacional para estar informado do mundo, você não precisa ficar doido em cima de notícias e de ler tudo e correndo atrás da informação. A informação chega em você, você deve se informar, obviamente, do que é do seu interesse, do seu nicho, mas você não precisa ficar preocupado sempre em correr atrás da informação, porque a informação hoje em dia já chega na gente muito fácil. Uhum. Hoje a gente tem meios e meios de transitar a informação, né? Como a gente Uhum. nunca teve no passado, né? Inclusive tem métricas que falam que a gente num dia de internet produz conteúdo equivalente a não sei quantos anos de literatura, né? Então Caramba. é justamente isso que a gente está vivendo agora, uma enxurrada de informação. E esse livro falava justamente isso, de como você estressa sua cabeça em cima de estar sempre correndo atrás do próxima onda, do próximo momento, da próxima corrida do ouro, né, que a galera gosta de falar. E Uhum. eu acho que isso também é importante pela questão da saúde mental, de ter um estado mais são, mais tranquilo, a ponto de eu, quando limitei minha informação de mídia, de consumo, de revista, de jornal, eu tive uma tranquilidade muito maior na minha cabeça. Eu pude focar Uhum. muito mais nos assuntos que eu queria aprender, neurociência, marketing, etc. Uhum. E também tem essa parte que você estava falando do FOMO, principalmente como uma questão de business, de que se toda Uhum. hora a gente está correndo atrás da nova mídia, do nova rede social que está saindo, da nova estratégia de marketing que o guru, não sei das contas, falou, você está toda Isso. hora comprando curso, fazendo um monte de coisa que não vai dar em lugar nenhum. Enquanto Uhum. o beabá do business não mudou nos É. últimos 30, 50, 100 anos, e apesar de estar cada vez mais sendo
disrupted, né, quebrado e reinventado, ele ainda segue os mesmos princípios, né, de fluxo de caixa, quem faz o quê. O capitalismo não mudou nos últimos anos, então se você vive num país capitalista que é 95, 98% do mundo, hoje em dia você ainda vai estar sujeito a essas mesmas metodologias. Então, eu acho que o que eu dou de dica, até voltando naquela parte que você falou de a galera que quer abrir o próprio negócio, que está Ah, sim. querendo trabalhar online, tudo Uhum. não entra nesses trends de toda hora ver coisa nova e correr atrás da nova, da nova rede que saiu ou da nova maneira Isso. de ficar rico online. Foca no que você quer estudar, foca no que você quer aprender, leva no mesmo princípio que era antigamente, de uma faculdade ou um estudo, como um médico ia se preparar, como um enfermeiro, como um contador. Eles iam lá, eles iam Uhum. estudar sobre a área deles, eles iam ser especialistas na área deles, para que eles conseguissem dar informações de qualidade, relevante. Então, eu acho que o principal ponto é isso: é parar de tentar correr atrás de ser um profissional de marketing, o que você não precisa ser, e focar em ser o que você realmente quer ser, esse profissional da sua área, esse professor, esse especialista, independente do que é a sua área, a sua paixão, continuar focando nela, não ficar focando em aprender esse monte de coisa que um monte de gente está falando, que é novidade, mas que não necessariamente vai te levar no longo prazo a lugar nenhum. Legal. Ótima dica aí para você que quer abrir um negócio, ou mesmo tá em transição de carreira, tá cheio de ideia para começar, mas como o Yuri falou, né? Então dá uma olhada, é Information Diet, né? O, o livro, vou até dar uma pesquisada também, ainda não, Deve não ser li, Dieta da Informação. direto da A, informação, Não legal. lembro o autor, desculpa, gente, mas Ah, não, capa posso vermelha, até. vocês vão achar. Bem Aham, simples, só letra mesmo. Depois beleza. eu até compartilho com o Diego o link se a gente colocar Claro, claro. para vocês aí Aham. acessarem Nossa, fácil. Deve parece ter na muito bom. Amazon, obviamente, aí É no Brasil, eu não tenho Cl- certeza. Clay Johnson, Clay Clay Johnson? Johnson, isso mesmo, obrigado. Ah, legal. Tem aqui na Amazon, tem na Saraiva, o pessoal que quiser aí Super adquirir. Não recomendo. estamos ganhando nada com isso, né? Não tem Exato. merchandising, mas é para ajudar você aí que quer, né? O mundo vai ganhar com você ser uma pessoa Isso. mais saudável. É isso aí. Yuri, tá excelente, como eu falei, eu tô escrevendo pra caramba, não sei nem como que eu. Até a folha tá envergando aqui. Porque de tanto que estão calcando o que eu tô fazendo, porque eu tô curtindo muitas, né, suas dicas. Pra quem tá assistindo, quem tá ouvindo a gente, aproveita, né? Muito essa oportunidade, porque às vezes era isso que você precisava ouvir hoje, né? Sempre assim, não existe coincidência no universo. Você tá aqui, você tá ouvindo, né? Por causa disso. E pra gente finalizar, já indo pro final, né? Pros instantes finais aí da nossa entrevista, nosso bate-papo, passa uma dica aí, uma dica final que você poderia compartilhar, né? Da sua experiência, da sua jornada, enfim. Fica à vontade aí pra. Eu acho que eu quero double down nessa de que eu falei há pouco de que você não precisa ser um especialista de marketing, tá? Não é porque todo mundo precisa saber divulgar o próprio negócio que Uhum, você tem que saber de todos os trends de marketing, que você tem que entender de SEO, de coisas técnicas, nem nada. Eu uhum, costumo falar bastante para os clientes que eu trabalho de que você é especialista do seu negócio. Eu, como profissional de marketing, não quero vir aqui e saber mais do trabalho da empresa do Diego do que dele. Ele sabe dos clientes dele, ele sabe do uhum. produto dele, ele sabe da necessidade do público-alvo dele. Mesma coisa você. Ele tem que buscar aprender mais sobre a área dele, dar mais conteúdo de qualidade, ser melhor no que ele faz. Ele não tem que ser nenhum especialista de marketing, de SEO, de mídia social, nem nada, certo? Ele Uhum. pode muito bem contratar, ele pode muito bem ter um funcionário, outsource, fazer qualquer outra parte como aquele negócio. Não é porque você tem uma empresa de logística que você vai dirigir o caminhão. Não faz sentido, certo? Uhum. Então, Legal. acho que é o meu principal aprendizado para a galera. Não seja enganado, iludido pela essa questão do fear of missing out, de uau, todo mundo está fazendo Isso, TikTok, Instagram, eu deveria isso. estar lá. Cara, testa, vai, brinca, mas não venda um curso de como fazer TikTok, como fazer Instagram, que se essa não é a sua área, entendeu? Vai focar no que você tem paixão, no que você gosta, não simplesmente ensinar a próxima novidade. Legal, excelente. Yuri, novamente, gratidão por você estar aqui, né? O seu tempo também doando aqui pra gente. Gratidão a você que está assistindo, ouvindo. Pode.
Não, o prazer é meu em estar aqui. Ah, legal. Maravilha. Novamente, obrigado. Você também que está fazendo parte. Todos os links do Yuri estão aqui na descrição, então siga ele, dá uma olhada, tem várias dicas. Inclusive, novamente, se quiser encontrar em contato direto com ele, vão ter todos os links aqui para você mandar mensagem, enfim, estreitar mais esse relacionamento com o Yuri. Yuri, gratidão mais uma vez, um abraço para você. Obrigado, até mais. Até mais, gente. Muita luz e prosperidade. Nos vemos em mais vídeos. Até logo.